Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós, onde a gente discute os temas interessantes de diversas áreas aqui da pós-graduação da Uninter. E hoje o nosso tema vai ser muito especial também da área de comunicação, um oferecimento dos cursos de pós-graduação em comunicação aqui da Uninter. O tema de hoje é SEO e o mercado de moda. Então a gente vai falar um pouquinho da digitalização, das questões ligadas à internet, nesse segmento do mercado de moda, envolvendo e-commerce, que está tão falado hoje em dia, inclusive sobre taxação desse mercado de moda. Se você é comprador, se você é consumidor, com certeza ouviu muita coisa sobre isso. E junto comigo nesse programa de hoje eu tenho aqui o prazer de apresentar novamente a professora Edna, tutora dos cursos de pós-graduação em comunicação. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor, mais uma vez, né? Sim. Nós dois aqui, falando desse tema que para mim é total interesse. Compras, moda, e-commerce, principalmente agora, né? A gente viu essa digitalização. Mas mais um tema aí que eu acho que o pessoal vai gostar e se identificar também bastante. É verdade, porque ela faz parte do nosso cotidiano, né? Faz parte da nossa rotina. Volta e meia, quando a gente está ali nas mídias sociais, ou se o gadget, né, o dispositivo está ouvindo ali nossas conversas, faz um apanhado ali do que a gente relata, seja em texto ou em voz, a gente é surpreendido por algumas campanhas de promoção de vendas, alguns apetrechos ali de moda, com certeza vem pra gente, né? Não é anormal isso acontecer. Sim, já faz parte, né? A gente até brinca que estão nos escutando, qualquer coisa que a gente comenta ou até busca, sem grandes pretensões, e aí já aparece várias sugestões ali durante vários dias, de diferentes sites, enfim, né? Diferentes informações sobre aquilo que a gente buscou. É verdade. E essa questão da programação, né, da mídia programática, ela está muito presente na nossa vida e a gente vai entender um pouquinho aí sobre as questões ligadas ao segmento de moda. Mas antes de falar um pouquinho disso, também queria comentar sobre esse crescimento do digital, né? Comunicação hoje digital, ela está muito presente também na nossa vida. Isso, a gente viu esse crescimento da comunicação digital, principalmente nesses últimos 3 anos. E não que isso não fosse ocorrer, né? Mas a pandemia deu aquela impulsionada. A gente não podia sair de casa, muita coisa, o cotidiano foi digitalizado, né? E isso acabaria acontecendo, de repente, num período maior, mas a pandemia forçou com que isso acelerasse mesmo, inclusive nos e-commerces, né? O que foi surgindo. Verdade, e a gente já pensa muito nessa lógica midiática, né? A gente transforma a nossa vida quase numa lógica midiática, porque a gente já acorda de manhã, a primeira coisa que pega é o celular. Se ele não está com a gente ali do lado, no mínimo ele está perto do nosso alcance da cama. E a outra questão também é que a gente mediatiza tudo, né? A gente posta lá a nossa rotina, já põe numa mídia social, já coloca em outra, tem a dancinha e não sei o quê, e assim vai. Tem várias formas de comunicar, né? Exatamente. A gente usa ali para comunicar. Os emojis e tal, que são formas, assim, até mais rápidas hoje, né? E a gente, quando recebe uma ligação, já se assusta. Meu Deus, o que é isso aqui, né? Já... Por que tá tocando? Nem sabia que esse aparelho fazia isso, né? Meu Deus do céu. Para que serve isso? Então, essa linguagem audiovisual, ela está muito presente hoje em dia, né? Os áudios, enfim, os vídeos que a gente recebe é muito legal. Então, para começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema, professora, vamos começar com alguns dados desse segmento, né? Da importância do segmento de moda. A gente preparou uma apresentação para vocês, para a gente relatar um pouquinho dessa importância do segmento de moda, tanto no Brasil quanto fora, né? Porque em termos de e-commerce ela é muito presente. Vamos dar uma olhadinha então nessa apresentação. A quantidade de produtos e também a relevância do volume de vendas desses produtos. Então vamos dar uma olhadinha no nosso próximo slide ali, esse mesmo. É a questão da moda e beleza, né? Representa ali 19%, né, no segmento de moda de toda a venda da internet e 14% o segmento de beleza.
E aí os novos entrantes no e-commerce têm um aumento de receita no norte e nordeste, ou seja, os novos consumidores estão nessas regiões, né? Muito presente aí pós-pandemia, que como você falou, né? O cenário realmente teve um crescimento gigantesco. E moda e beleza mantém a receita e o volume de 2021 até 2022 e a gente vê ali 161 bilhões movimentados no e-commerce. Professora Edna, são números impressionantes, né? E a gente cita sempre a pandemia, porque a gente sempre comenta muito, né? A pandemia mudou, inclusive quando a gente fala dos estudos, né? A pandemia forçou cada um a estudar à distância. Então, as pessoas antes não gostavam muito do ensino à distância, é uma realidade nossa, né? A gente que trabalha aqui com isso. E aí as pessoas começaram a experimentar aquilo até de uma forma meio forçada, porque era a única opção que tinha. Uhum. E gostaram. Muitas pessoas não querem mais voltar para a aula presencial, para um estudo presencial. E o mesmo aconteceu com as vendas, com as compras. A pandemia, a gente não podia sair de casa, mas a gente precisava consumir. Uhum. Seja alimento, seja moda, beleza, a gente tinha que continuar. A vida continuava mesmo dentro de casa. Até uma moda diferente, né? Porque a gente Sim, queria uma moletom, moda mais chinelo, coisa moletom. confortável. Mas a gente tinha ainda que consumir. E a gente se forçou a consumir, mesmo quem não gostava muito desse contato com o digital, se forçou a experimentar isso, né? Teve que aprender, né? E foi uma experiência boa, porque a gente vê que isso continuou, mesmo as lojas voltando, essas lojas físicas estando abertas agora, as pessoas ainda continuam nesse segmento do digital. E as mudanças também, né, que possibilitaram isso, porque a gente hoje tem provador digital nas lojas, tem uma série de questões que antes a insegurança que o consumidor tinha da moda digital era muito grande. Como é que eu vou comprar tênis e se não servir, se o número não for esse? Hoje em dia a comparação é muito grande. Então que marca que você usa de tênis? Tal. Qual que é o número dele? Tal. Então para essa marca que você está comprando, eu sugiro tal número. Então essa facilidade, esse traquejo, né, da usabilidade, da experiência do consumidor, também foi modificada pelas marcas. Então elas viram que precisavam correr atrás, né? Eles foram criando estratégias, né? Como a gente já comentou, que, por exemplo, um medo meu, eu tinha medo de comprar roupa na internet, justamente por isso. E se não servir? Às vezes a medida não é bem aquela, por mais que tenha aquela tradicional tabela de medidas, né? Mas às vezes não vai ficar bom, cada corpo tem um formato, o caimento enfim. do tecido e tudo. E agora eles têm várias estratégias, você pode devolver o produto e sem nenhuma taxação, né? Eles pagam esse retorno do frete, o site ali, a loja, ela arca com isso. Então são coisas que acabam satisfazendo e tirando o medo. Então eu posso comprar que se não ficar bom para mim, eu consigo devolver ou até trocar. Não era exatamente esse tamanho, eu vou lá e troco. Então isso trouxe mais segurança e as pessoas começaram a gostar. E do provador tem inclusive alguns sites que você pode colocar as suas características. Ótimo. Então você coloca, eu quero determinada cor ou determinado modelo, mas eu sou assim, eu sou alta, sou magra, enfim. Então tem exatamente isso, nessas indicações, a gente consegue mais ou menos ter essa ideia. E uns comentários também de pessoas que já compraram, né? Recentemente eu tive a oportunidade de comprar em outras, né? Com fotos das pessoas. Olha, eu comprei e ficou assim em mim. A pessoa já tira uma foto do produto ou o produto é assim. Então, esse contato de consumidor para consumidor também amplia a segurança, porque não é a marca falando, olha como o meu produto é bom. Nossa, olha o Clóvis como ele é importante, né? Ou a Edna falando bem dela mesma. Mas é outra pessoa validando a tua presença lá e mostrando a realidade, né? E o que você falou da imagem, né? Do vídeo, da foto. Então, às vezes o produto está ali num provador, mas se você vê numa pessoa real, você vê se realmente era aquilo, se ficou transparente, se não fica muito, se não é um corte muito reto, se a gente consegue ter toda essa ideia. Porque em modelo tudo fica lindo, né? Maravilhoso. Agora é tudo perfeito. Na realidade não é bem não assim. Não fica assim. Vamos dar uma olhadinha em outros dados que a gente preparou para vocês do mercado de moda. Então a gente vê ali alguns players desses mercados, né? Bem famosos, Shein, Amaro, Shopee, Dafit, Farfetch, que é mais ligado ao consumo de luxo.
e possibilitou também que marcas menores, autorais inclusive, né, do mercado de moda ali, competissem com grandes marcas. Então a internet possibilita isso porque a pessoa às vezes pelo próprio Instagram, por outras estratégias, site próprio, consegue gerar esse e-commerce e até pelo WhatsApp. Hoje é possível, né, você efetivar uma venda e se a gente colocar ali segmento de moda, né, num buscador, vai aparecer alguns players interessantes. E esse é o primeiro comentário que eu já queria fazer, trazendo para o nosso tema de SEO, que muitas vezes a gente pesquisa as questões por termos específicos e também por utilização de imagem. Então a gente, graças a um vestido famoso, de uma cantora famosa, que a gente tem um buscador por imagens. Então, olha como essas coisas vão mudando no nosso cotidiano e vão possibilitando também novas tecnologias, né, de busca. E acho que essa é uma preocupação das pessoas também, né? Das lojas, das marcas. O que fazer? Você colocou ali no buscador. Para o meu aparecer primeiro, porque a gente tem aquele hábito de quando a gente realiza uma busca, eu quero comprar um sapato preto. Então, quando eu realizo a busca, normalmente eu, enquanto consumidora, eu vou olhar as primeiras opções que aparecem. Com certeza. E acho que a maior dúvida é essa, o que fazer para minha marca, para o meu produto ficar ali no topo, né? Porque acho que o professor aqui, enquanto da área do marketing, publicitário, eu acho que é a maior dúvida assim, das pessoas, de quem trabalha com isso. Eu quero ficar em primeiro, porque é o nosso primeiro clique, né? São as primeiras... Dificilmente a gente vai para a segunda página. E muito quem está na 10ª página, então, Nossa, coitado, né? Nunca vai chegar lá, né? Não. E olha que é pouca coisa, né? Se a gente for ver ali, são poucas opções, de 10 a 20 opções que a gente vê e olhe lá. Então tem essa questão, né, Diana, que você colocou muito bem, estar entre os primeiros. Isso pode ser feito por meio de tráfego pago, né? Então você vai ter ali um link patrocinado e tal, mas às vezes também a gente tenta ignorar, como consumidor, o link patrocinado. Falando, isso daqui é pago, eu já sei que é pago, então eu vou pular e vou para o orgânico. Porque nessa busca orgânica, geralmente tem o mais acessado, que tem informação mais relevante, em acordo com aquela palavra-chave que você digitou. Então, para a marca entender sobre esse ritual de busca, a gente chama de ritual porque tem um significado maior para o consumidor e é uma jornada realmente, não é algo que ele faz ali de qualquer jeito. Ele começa às vezes no buscador, depois vai para uma referência no YouTube, volta para conversar com amigos. Então, a marca entendendo essa jornada, ela consegue estar presente nos diferentes pontos de contato com o consumidor. Só que para isso ela precisa entender como que esse consumidor busca, que palavras ele usa, que termos são os melhores, para estar mais presente na estratégia de busca também, né? Então, usar esses termos dentro do teu site é a principal dica, né? Alguns fazem até algumas estratégias que não são bem vistas, mas o buscador hoje já consegue identificar, por exemplo, textos ocultos atrás, repetindo palavras. Então, essas estratégias eram muito utilizadas até um tempo atrás. Hoje, ele já reconhece isso e descarta esses sites. Então tem que tomar cuidado também. Mas tem algumas estratégias para a gente conversar, a gente separou aqui para falar um pouquinho hoje. Vamos dar uma olhadinha em mais dados do segmento de moda aí, ó. Algumas tendências divulgadas pela WGSN sobre o mercado de moda para 2023. Eu não sei se você já viu alguma dessas, Edna, mas a gente tem ali revolução da energia solar por meio de dispositivos de moda, então roupas ali com proteção e até geração de energia. Tênis modular, esse eu gosto muito, porque você vai descascando o tênis tipo uma cebola. E aí vai tendo outras possibilidades. Para gente que trabalha no centro, por exemplo, tem um negócio que você coloca no tênis assim, daí só suja aquela parte. E depois tira, chega em casa e coloca na caixinha dos gatos. Né? Games e mindfulness, então a gente desestressar um pouquinho com a roupa, se ela ser divertida. Alternativa à base de algas, então ao invés de usar aí origem animal, a gente usa origem vegetal. Redes sociais descentralizadas, ou seja, o poder também estar na mão do consumidor, né? Fazer com que o consumidor circule a sua marca. Então isso tem sido muito comum hoje, né? Que é o conteúdo gerado pelo consumidor
gamificação fitness. Que maravilha, hein, Edna? Tá gostoso emagrecer agora, né? RA no cotidiano, então realidade aumentada no cotidiano, para você visualizar mesmo aquele produto. Isso já acontece muito também em shop guides, né? As guide shops, desculpa, de lojas, né? A Amaro trabalha muito com isso já. E o Digital Lavender, que é aquela cor roxinha, assim, gostosinha. Qual dessas você já experimentou ou gostaria de experimentar, Edna, dessas tendências? Já tem visto isso na prática? Eu sou uma super consumidora. Mas uma que chamou a atenção ali, que eu ia até comentar, é essa gamificação fitness, que também foi impulsionada pela pandemia. A gente não podia mais sair de casa para fazer exercícios. As academias estavam fechadas, os parques estavam fechados, né? Nem no parque a gente podia correr. E surgiu muitas pessoas, tanto da área quanto pessoas, né, que estavam ali só experimentando, falando da sua rotina, pessoas que não são da área, que não estudaram para isso, enfim, mas que trouxeram isso e a gente vê aquele boom. Se a gente olhar no YouTube, tem várias páginas. E mesmo quando a gente olha no Instagram, outras redes sociais, elas começaram a ser coisas pagas. Então você paga um plano para você participar daquele programa e prometendo um corpo mais sarado, emagrecer, daí depende do seu objetivo, porque ainda é isso, né? Você pode escolher o seu objetivo. E eles filtram ali. Falar suas características e aí você paga de acordo com o plano, como qualquer outro plano ali, de uma TV, incrível. Enfim, qualquer... Incrível. Na época da pandemia eu estava finalizando a minha tese e uma das marcas selecionadas era a marca de moda, que tem 3 listras. Que eu não vou citar. Essa marca de moda, gente, né? Claro, eu estava pesquisando e você começa a receber tudo. E eu me inscrevi num programa deles para a pandemia para receber, né, esses guias de saúde e tal. E era muito interessante, porque depois, claro, você baixava o aplicativo, disponibilizava seus dados e eles também tinham um retorno sobre isso. Que é esse conteúdo de atenção, essa monetização a partir disso e também dos teus dados, né? Mas era impressionante, cada conteúdo bem segmentado, um trabalho super bem feito nesse sentido. E é verdade, hoje a gente vê muitos profissionais da área de educação física também utilizando isso, né? Fazendo personal online, né? Então isso, como você falou, veio para ficar. Então é interessante a gente notar essas diferenças. Por isso que as marcas, as empresas e os profissionais de marketing e comunicação precisam saber de todo esse ritual. Porque escolher a palavra-chave não é assim, o termo que ele busca é sempre esse, ou sinônimos. Não, às vezes ele busca coisas para desestressar querendo artigos esportivos. Então tem umas correlações interessantes da gente olhar. E muito disso eles realmente usam essa corrente, né, ali nas redes sociais, principalmente nesse exemplo que a gente deu dos profissionais de educação física. Eles postam aquele antes e depois. Sim. Então é uma imagem de outra pessoa, né, que vai dizer, o trabalho deu certo, então fazendo propaganda, aquele boca a boca, né, só que agora nas redes sociais, e usando a imagem para isso. Sim. Então muitos, né, desses programas que a gente vê, muitos usam isso. Olha, se você fizer, vai ficar assim. É claro que não é tão simples assim, porque cada um tem um metabolismo, um biotipo, não é tão simples. Mas eles usam muito das redes sociais, não só as marcas, para serviços também, né? Serviços muito, porque como é algo super intangível, né? Um serviço, quando a gente fala, é um serviço de profissional de educação física, um serviço de moda. Moda também é algo, né? Embora tenha o produto físico, né? O que é moda para você? Tá ligado à identidade, à valorização da pessoa, à autoestima e tal. Então também tem coisas intangíveis aí. E aí, para a gente tangibilizar, nada melhor do que um audiovisual, uma imagem, algo quase como se você pudesse pegar ali, mesmo sendo digital. Então, acho que isso é importante. Antes da gente ir para o intervalo, vamos dar mais uma olhadinha em informações que a gente trouxe aí para vocês nessa apresentação. Então, a gente também preparou outros dados antes da gente ir para o intervalo que eu gostaria de divulgar para vocês. Vamos dar uma olhadinha. Aí, a gente tem a questão da otimização de buscadores, que pode ser SEO on-page, SEO off-page, web writing e imagens. Bom, vou comentar as duas primeiras antes do nosso intervalinho e depois a gente aprofunda um pouquinho.
SEO on-page são ações que a gente faz dentro da nossa própria página para melhorar o ranqueamento dela, ou seja, ser as primeiras que aparecem lá. Quando a gente fala de SEO on-page, a gente está falando ali da estrutura do nosso conteúdo. Então, ser um conteúdo, título e texto, principalmente, que reforce essas palavras-chave que a gente tem usado. Então, isso vai gerar uma importância significativa no buscador. Outra questão ali do SEO off-page. Esse é fazer com que as outras páginas da internet te indiquem. Então, se você conseguir gerar links, né, que essas páginas recomendem direto à sua página, se você conseguir que um blog fale de você, uma outra tipo de página, até de mídias sociais falem de você e comece a te indicar, ele vai entender que a sua relevância é maior. E quanto mais popular for esse site que te indica, melhor, né? Então, acho que esses dois são os objetivos principais. Até links quebrados, a gente tem até algumas ferramentas hoje que já mostram esses links quebrados e fazem toda a leitura do teu site para ver se o SEO está funcionando ou não. Tem mais alguma questão que você queria comentar, professora, relacionada aí ao segmento de moda, antes da gente ir para... Experiências, mentira. Não vou contar minhas experiências aqui, que vai ser feio. Mas é o que você falou, assim, isso de indicar, né? Sim. Eu acho que é o mais importante ali hoje, quando você consegue que outras pessoas vinculem seu nome, mesmo a páginas ali nas redes sociais, tem esse boom da marca, do serviço ou do produto ali que está sendo oferecido mesmo. Divulgado, né? E esse comentário, esse burburinho, ele é importante, né? Mesmo que a gente consiga estimular ele de forma patrocinada ou não, por tráfego pago ou não, esse comentário ele vai ser diferencial para a tua marca. E a gente valoriza muito esse que não é pago, como Sim, você mesmo falou, né? Verdade. Porque se é pago, tá ali porque alguém pagou, não foi porque alguém experimentou. Então é diferente quando é um comentário mais espontâneo, a mídia espontânea. Sim, hoje eu estava falando com um amigo meu, o Gueron, ele falou que gosta muito das minhas roupas, que eu compro direto e tal. E daí já fez indicações, já estava procurando moletom amarelo, ele até comentou outras peças, né? Então a gente vê esse boca a boca ainda funcionar. Parece que é algo simples, né, e antigo, mas não. Na verdade, o que a gente faz com a internet é gerar novamente essa espontaneidade, mesmo que ela não seja tão espontânea assim, né? Então a gente vai dar um intervalinho e volta com mais dicas para vocês sobre SEO e o segmento de moda daqui a pouquinho. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos!
conquistar seu emprego, vem pro Uninter. Com menos de R$5 por dia, você faz a melhor graduação à distância do Brasil e se destaca no mercado de trabalho. Vem conquistar seu emprego, vem pro Uninter. E quem já é formado, pode fazer 2 pós-graduações à distância por apenas R$99 mensais o curso todo. Vem conquistar seu emprego, vem pro Uninter. Transforme logo a sua história. Inscreva-se já. Uninter.com. Uninter. Estamos de volta com o assunto SEO e o mercado de moda. E antes do nosso intervalo, a gente comentou um pouquinho sobre a ascensão do digital, da questão do audiovisual também no segmento de moda e como esse segmento é representativo para o e-commerce. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre SEO. A gente também comentou formas de você melhorar o SEO on-page, que são aquelas ações que você faz dentro do seu site, e também SEO off-page, que são indicações ou formas de melhoria fora da sua página para fazer a relevância dela ampliar e aparecer como as principais indicações nos buscadores. Vamos dar uma olhadinha então em outras questões que a gente pode ainda realizar para que o nosso SEO seja ainda melhor. São 2 delas que a gente apresentou, que é web writing e também outras questões relacionadas à imagem que a gente pode ter. Bom, acho que a gente vai começar por essa porque a gente já discutiu um pouquinho disso, mas a importância das imagens, né, para o SEO. Imagens de qualidade, você conseguir ver a textura daquela roupa, daquela vestimenta, o caimento dela, e que não seja uma coisa fantasiosa, né? Porque muitas vezes você vê ele e fala, lindo. Quando você compra, às vezes até a cor não é a mesma, complicado. Né? Exatamente, a cor, a textura, o tipo de tecido, isso gera uma decepção. E essa experiência, essa boa experiência que vai fazer com que aquela marca tenha uma ascensão ou não. Então, como a gente falou dessas indicações posteriores das imagens, né? Do mesmo jeito que tem imagens das pessoas dizendo, indico, tem um bom caimento, a gente também vê o contrário. Sim. E aí isso vai fazer com que aquilo não seja mais acessado, que deixe de ser acessado. As pessoas, não, isso não é bom, então passa para outra, né? Para outra opção, outro site, outra marca. É um exercício que eu faço muito com os meus alunos, né? Mesmo que eles sejam gestores de marca ou tal, é acessar o seu nome no buscador e colocar lá em imagens. Geralmente o povo se assusta, mas também é um trabalho que pode ser feito. Você melhorar a imagem sua ali dentro, né, para ter só fotos selecionadas de alta qualidade. A mesma coisa serve para produtos e marcas, né? Quando você digita ali e procura em imagens, isso também vai ser interessante, ou na compra, ou enfim, ou onde você for buscar. Então, ter imagens em diferentes ângulos, ter uma imagem de qualidade, que você consiga aproximar, que você consiga ver os detalhes, essas questões de caimento, indicações, né? Então, fomentar comentários com imagens também é interessante. E hoje, a gestão da marca, ela não está na mão do administrador, né? A gente tinha um medo do administrador perder o controle da marca. Esse controle não existe, ele é ficcioso. Hoje você tem que negociar com o consumidor o tempo inteiro, porque qualquer comentário dele ali pode ser a morte ou a nova vida da marca. Então, entender, fazer a filtragem desses comentários, análise de sentimentos também é importante. Esse é um benefício ou não do digital, né? Hoje um comentário que você faz ali pode elevar muito um produto ou pode também... Exatamente, por isso que tratar esses comentários e responder a eles é importante, porque muitas vezes, é uma crítica, mas... Faz parte da experiência, né? Tá ali para isso, e se você não responder é pior, né? Ou se responder de forma insuficiente, porque depois esse problema vai se arrastando e vira uma bola de neve. Outras questões ali que a gente também pode utilizar, que eu queria comentar, é o web writing, né? O web writing, na verdade, é uma escrita criativa direcionada a uma busca otimizada. Então, como que eu vou escrever também é importante, porque muitas vezes a gente vê a descrição do produto. Este produto é assim, assim.
é muito chato, né? Não vai ler. Ninguém vai ler. Então, criar uma narrativa, criar uma história interessante para esse produto, para essa marca, para que seja mais fácil a leitura, né? Grandes blocos também não são lidos, então separarem blocos menores de texto, quebrar isso, facilitar essa leitura que a gente chama de leitura escaneada do título e depois esses blocos menores também ajuda. Negritar, fazer algum destaque. As principais informações. Né? E isso por bloco é legal, porque daí o consumidor vai, de acordo com o que ele vai pensando, ele vai clicando ali na informação que ele quer. Aí não é suficiente, ele busca outra. Porque se tiver tudo num bloco só, não vai. Até porque se perde nas informações, acaba não entendendo. Então, ser objetivo também. Porque a gente sabe que no digital, o famoso textão não funciona muito, né? É bem isso. E deixar também em locais que favoreçam isso, né? Porque essa diagramação, ela também vai ajudar. Então, a informação mais importante no canto direito inferior, enfim, dar destaques, né? Toda essa diagramação vai acabar ajudando. Vamos ver se a gente tem mais dados aqui, acho que sim, da apresentação, mas podemos passar para frente se não tiver, e aí a gente comenta outras questões do segmento de moda. Temos, Kleber, mais informações relacionadas ao segmento de moda? Eu não sei se tinha mais, mas muito é dessa experiência que a gente estava falando, né? Acho que a gente pode até voltar. Que uma coisa que a gente já comentou uma vez é que a imagem, né? Essa imagem que é ligada à moda, isso também comunica. O professor Clóvis até citou aqui que é muito da tua personalidade, então isso está muito ligado à comunicação, esse setor de moda. E também uma influência do digital, porque a gente vê até, determinada roupa está na novela, numa série, e todo mundo começa a consumir aquilo, né? Às vezes por valores absurdos na internet, e as pessoas começam a consumir aquilo. Então a moda em si, ela tem essa possibilidade de comunicar em diferentes épocas, né, com diferentes ocasiões, às vezes trazendo sustentabilidade, como colocou ali, com vários projetos, mas tem também essa função. Eu acho que isso é interessante, a gente pensar nesse branded content, né, como um conceito guarda-chuva, que na verdade a gente pode ter vários outros, né, por exemplo, como merchandising, que é colocar o produto para aparecer de alguma forma ali na televisão, mas na verdade o conceito original de merchandising é o cuidado da comunicação no ponto de venda, né? Então, para essa inserção que a gente tem ali em telenovela ou coisa assim, principalmente quando envolve o enredo da telenovela, a gente chama de tie-in, que seria amarrado em, né? Então, essa amarração que a gente faz com o enredo da novela, ela é relevante também, porque passa como se fosse algo quase orgânico, né? No Brasil, isso é feito um pouquinho mais de forma evidente, né? Porque os gestores da marca querem que você fale a marca. Olá, tudo bem? Estou usando... Que seja divulgada, né? Só que às vezes fazer isso de forma orgânica, mais sutil, é mais interessante, como a gente colocou, porque dá a impressão de uma naturalidade ali. Mas isso é super relevante, né? Para o mercado de moda, para a arquitetura, a gente utiliza muito. E também a questão de fashion filmes, né? A gente estava falando aí do audiovisual. Hoje, os filmes do mercado de moda, curtinhos mesmos, podem ser reproduzidos em Reels, em Stories, no TikTok, enfim. Então, essa linguagem audiovisual, quando bem produzida, e não precisa ser uma grande produção, mas uma linguagem que seja interessante, uma narrativa, uma história bem contada, ela facilita a busca e torna mais interessante. E até como você falou, você brincou no começo lá da dancinha, às vezes até por meio de uma dancinha ali mesmo, ele vai mostrar que é algo descontraído, que é algo atual, ele passa essa mensagem, né? Às vezes numa coisa bem curtinha, num gesto ali, alguma coisa, e acaba prendendo as pessoas.
As pessoas ficam presas naquilo, acham legal, normalmente não vai ficar igual estava lá na pessoa, né? Essa é uma frustração. Quando chega em casa não é aquilo, porque teria que vir o corpo junto, mas não vem, vem só a roupa, mas realmente acaba influenciando muito o consumidor. E sempre está atualizando, né? Porque às vezes você faz todo esse trabalho maravilhoso, né? De filmes, divulgação e tudo mais, e a tua página ela não está tão atualizada assim. Então esses links quebrados, essa sujeira que fica ali, ela acaba influenciando, né, o teu ranqueamento também no buscador, e isso acaba te prejudicando mesmo sem saber. E estabelecer essas parcerias com outras marcas também é interessante, porque quanto mais indicações você tiver, melhor vai ser para sua página. Então, às vezes, você investir em conteúdos que não são só comerciais na sua página pode ajudar. Por exemplo, se você está fazendo a venda de um segmento esportivo, né? Você pode falar de times de futebol, você pode falar de torcidas, você pode falar de bem-estar. Então, outros assuntos que ampliem a sua gama e que tornem teu site mais interessante e atrativo. Então não precisa ser só uma venda direta, né, do produto em si, focar as pessoas que usam esse produto e tal, mas tentar fazer com que essa circulação ela aconteça de forma orgânica, pelos consumidores e por outras marcas. Porque às vezes até isso, se você está falando de uma marca de roupa esportiva e você vai divulgar alguma coisa, alguma informação sobre saúde, você consegue inserir aquela roupa, aquela determinada marca de uma forma meio que ali camuflada, né? Mas a pessoa olhou para aquilo naquele momento quando foi acessar a informação. Então realmente é muito bacana, assim, porque chama a atenção por ter um conteúdo. A gente valoriza muito isso enquanto consumidor, não ser só aquela coisa banal, muito largada. A gente fala muito em criação de conteúdo, tem que ter conteúdo. E acaba chamando muita atenção também. Verdade. E entender dessa jornada, porque hoje a gente não é nada linear, né? A gente começa num lugar, vai para outro, volta, deixa aberto. Perde. Gente, para o gestor do site, né? Que a gente deixa aberto ali do carrinho esperando, põe no carrinho, vou tirar do carrinho. Tira, coloca não, vou deixar outro. ali. Tem gente que adora colocar as coisas no carrinho e não comprar, gente. Isso para o gestor de marca é complicado, porque depois ele vai ver os índices, não tem nada a ver com o que o consumidor realmente faz. Então, investir em pesquisa, em dados, análise de dados vai ser importante também. Acho que essas dicas são suficientes aí para a gente falar de SEO e mercado de moda nesse dia de hoje, porque a gente passou por bastante curiosidade, né? Isso, e esse negócio agora do carrinho foi muito legal, porque dizem que as pessoas realmente fazem isso. E esses dias, uma pessoa, não fui eu, uma pessoa contou que entrou num carrinho e tinha lá um brinquedo, um sapato, um livro, e realmente é de enlouquecer, né? Porque o que essa pessoa estava procurando? Tudo. Um objeto para casa. Então, você vai analisar a compra cruzada disso? Não era algo que estava procurando, era tudo que eu gostei e vai colocando lá, né? Quem sabe um dia eu volte e compre. Eu sempre falo para os meus alunos, percebam que a fralda fica perto da cerveja no mercado físico. Que é para induzir. Exatamente. Isso no digital se amplia muito, porque daí a gente tem diferentes segmentos comprando. É realmente uma análise interessante. Obrigado, professor Edno, de novo pela presença aqui em mais um Por Dentro da Pós. E eu queria também agradecer a você, telespectador, que está nos ouvindo, e convidar para os nossos próximos programas. Fique de olho, porque as nossas diferentes áreas da pós-graduação estão por aqui e deixam esses recados de temas úteis e atuais para vocês. Também queria convidá-los para acessar o nosso Instagram, @PosUniIntercomunicação, onde você vai encontrar esse e outros conteúdos lá de interesse da área de comunicação, ok? Um forte abraço e até o nosso próximo programa.